e por você que está me assistindo pela TV ou por um DVD. Eu quero ler Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 12. Efésios capítulo 6, do 10 ao 12. Diz o texto: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Escute o que eu vou dizer para você. Nenhuma nação, nenhum exército entra em uma guerra sem saber com quem está lutando. Você precisa saber quem é o inimigo por dois motivos principais. Primeiro, para você não supervalorizar o inimigo. E quando você supervaloriza o inimigo, psicologicamente é negativo. Você fica com medo. Então, primeiro, você precisa conhecer com quem você está lutando na guerra do mundo espiritual, para não supervalorizar. E segundo lugar, para não subestimar, desprezar. Porque se você supervaloriza, psicologicamente é negativo. Mas se você menospreza, você fica vulnerável. Porque você pensa que o inimigo não vale nada, não tem poder nenhum e que é moleza. Nós precisamos conhecer exatamente quem ele é, como ele opera, para podermos vencê-lo. Então eu quero te mostrar quem é o inimigo da igreja, do povo de Deus e da humanidade. Satanás, o diabo. Eu vou mostrar alguma coisa a respeito dele, para que você saiba com quem você está lutando. Em Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao 17, tem algumas coisas interessantes. Lá no texto diz que antes da queda de Lúcifer, ele era o aferidor da medida ou de medida. Você sabe o que significa isso? Significa que se Deus pegasse algum aqui de nós e voltássemos na eternidade passada, antes da queda de Lúcifer, e se você chegasse no céu e dissesse: Deus, me dê um exemplo de poder, esplendor e formosura, Deus ia dizer: olhe para Lúcifer. Para você ter uma ideia de quem ele era. Era o aferidor de medida. Nessa passagem diz que ele era querubim ungido, classe una. Não tem querubins ungidos na Bíblia, só tinha ele. De uma alta esfera angelical. A Bíblia diz em Apocalipse 12:4 que ele levou 1/3 dos anjos do céu. Para você ter ideia da magnitude e do seu poder. E eu quero dizer para você que Satanás perdeu esplendor e formosura, mas não perdeu poder. Ele perdeu esplendor e formosura. O mais belo se tornou mais feio.
Ele perdeu glória, mas ele não perdeu poder. A prova é que ele levou 1/3 dos anjos. E levar 1/3 dos anjos é porque o cabra tinha poder. A Bíblia me mostra que Satanás tem um reino. Efésios 2:2 diz que ele é o príncipe das potestades do ar. Esse capítulo 6 me mostra, no versículo 12, como é que é o reino. Ele tem principados e potestades, demônios classificados por ordem de grandeza e de poder. O texto diz que Lúcifer tem, no plural, príncipes das trevas. Plural. O que significa isso? Demônios que comandam, principados de demônios que trabalham exclusivamente na antítese trevas contra a luz. Esses demônios trabalham exclusivamente para bombardear a igreja, o povo de Deus, e para cegar os homens, para que eles não conheçam a luz do evangelho da glória de Cristo. Fora isso, diz o texto, que Satanás tem hostes. Sabe o que significa? Tropas, exércitos, que estão preparados para entrar em batalha a qualquer hora, em qualquer lugar onde a batalha for mais renhida. Eu não estou falando aqui do diabo para botar medo em ninguém. Eu estou falando dele para você saber com quem você está lidando como inimigo. Alguns dos nomes de Satanás me mostram suas características. Em Apocalipse 12:4, ele é chamado de dragão. O que é o dragão? Patas de leão, asas de águia e cauda de serpente. Indica força, agilidade e sagacidade. É a trilogia do diabo. Em 1 João 5,19, a Bíblia chama ele de maligno. Aquele cuja essência do seu caráter é mau. O diabo conhece a Bíblia mais do que qualquer teólogo. Só que ele não consegue usar a Bíblia para o bem. Ele só usa para o mal, porque ele é maligno. O seu caráter é mau. 2 Coríntios 6,15, a Bíblia chama ele de Belial, que significa indigno, perverso, inescrupuloso. Em João 8,44, ele é chamado de homicida, aquele que provoca a morte de outros, e é chamado de pai da mentira, a única paternidade que Deus dá ao diabo. Por isso, permita-me abrir aqui um parênteses rapidinho, é de uma ignorância e de uma meninice, quando um demônio se manifesta na igreja, ficar fazendo pergunta a demônio. Quem é você? Por que você entrou aí? O que é que você gosta na igreja? Eu tenho pena de gente. Ele é o pai da mentira. A única coisa que ele criou, minha gente. E tem gente que gosta de ficar ouvindo o criador da mentira para ser enganado. A maneira estratégica que ele atua debaixo de 2 pilares, que está aqui no texto do versículo 11. Astúcia e cilada. Astúcia é a sagacidade, a esperteza. Satanás não tem pressa para tentar me derrubar e derrubar você. Ele não tem pressa.